Olá, Gabriel por aqui para dar início a mais um episódio do Descomplicando a Estética. E hoje não vamos demorar muito, vamos falar logo de métricas. Quais eu preciso revisar constantemente, para ter uma melhor gestão do meu negócio de estética. Vamos começar definindo um pouco as coisas para entender o que são essas métricas, esses números, enfim, e qual a vantagem de ter um controle afinado disso. As métricas, números ou indicadores, enfim, de uma empresa são usados para monitorar as situações do nosso negócio. Essas situações podem ser financeiras, de venda, de marketing, de recursos humanos. Praticamente todos os setores de uma empresa possuem suas métricas específicas que podem ser analisadas para entender melhor o que está acontecendo no nosso negócio. Todo mundo trabalha por objetivos, E um desses objetivos, obviamente, é o de ganhar dinheiro para poder viver, comprar coisas, enfim, e tudo mais. Então, no mínimo, saber quanto você ganha por cada serviço realizado deve ser algo interessante, Então, quais os benefícios de fazer isso? Bom, para começar, ter um melhor entendimento da nossa empresa. Saber, por exemplo, quanto entra de dinheiro, quanto sai, quanto fica de lucro bruto, de lucro líquido, quanto a gente paga de imposto, qual o custo de cada material que a gente usa, qual o lucro de cada serviço, quantos clientes a gente tem, qual profissional realizou o serviço e para qual cliente, quanto a gente gastou em comissões com esses profissionais, enfim, uma infinidade de coisas que a gente pode ir avaliando. Outro benefício importante é o da tomada de decisões. Os números, eles são frios, eu costumo falar que os números são frios, mas eles mostram a realidade nua e crua do que está acontecendo. E normalmente quando a gente toma alguma decisão, ela meio que vem carregada, de emoções, de sentimentos, de algo que a gente acha que é bom ou ruim, ou que poderia chegar a acontecer. E quando a gente tem métricas, elas acabam nos auxiliando a tomar decisões, e a gente reduz a possibilidade de erros e elimina o famoso achismo também. Tem outra coisa, os indicadores eles dão opções dentro dessas decisões, Quando a gente vai tomar uma decisão importante, a gente só tem o nosso achismo como base, a gente tem só uma opção. Na nossa cabeça só existe um caminho que a gente pode tomar. Agora, quando a gente tem a realidade dos números na nossa frente, a gente abre um leque de opções, que a gente pode acabar tomando uma decisão diferente. E você quer um exemplo, Óbvio que eu vou trazer um exemplo por aqui. Então a gente traz um exemplo seguinte. Vou parar de atender o cliente tal lá porque ele é um chato, um reclamão, tudo mais. Decisão baseada no achismo, uma opção a gente tem. Agora a gente passa a revisar essa decisão em base aos indicadores e a gente descobre que a maioria das reclamações que esse cliente fez tinham sentido. A gente descobre que ele é um dos melhores clientes que a gente tem em termos de ingressos. Descobre que ele é um promotor da nossa marca, que ele pontua os erros porque ele quer que o nosso serviço melhore, ou porque realmente aconteceu algo ruim no processo. Agora, a gente tem várias opções para esse cliente, Não é só, não vou deixar de atender. Eu posso parar de atender ele? Sim, se eu quiser, é uma opção. Mas também eu posso conversar com ele, procurar resolver os problemas que ele reclamava, posso me aproximar para melhorar esse relacionamento, posso fazer uma rotação de profissionais para que outra pessoa atenda ele, tenha outras impressões também, enfim. Acho que deu para entender um pouco a ideia, acabei entrando já no assunto de cara, mas a Cris também tá aqui comigo, ela vai dar umas ideias também sobre essas métricas que ela também tem acompanhado no negócio dela. Fala aí, Cris. Com certeza, Deixa eu entrar nessa conversa aqui também. Olá, olá, aqui é a Cristiane, Para quem está chegando já por esse episódio e ainda não nos conhece. Já fazem um ano que a gente vem falando sobre números e indicadores, E eu aposto, que você ainda não tem o seu negócio na ponta do lápis. Eu digo até que eu te entendo, porque realmente não é fácil dar conta de tudo, de atender, de fazer propaganda, Instagram, TikTok, e lá vamos nós, E se nós não formos fazendo um pouquinho por dia, vai acumulando, vai virando uma bola de neve e salve-se quem puder, porque o negócio saiu de controle. Quem nunca passou pela situação que o Gabriel descreveu? Eu acho difícil, Acredito que quase todo profissional se depara com um cliente reclamão. É claro que a gente precisa avaliar o teor dessas reclamações, Se é algo sem fundamento, se ele simplesmente não gostou do profissional que estava atendendo, se às vezes eles têm uma rixa externa e tu sequer sabia disso, Ou se ele realmente é alguém que vai nos pontuar situações para que a gente possa refletir e melhorar o nosso negócio. Se a gente for pelo achismo, simplesmente a gente vai acabar instalando um ranço ali, pela pessoa, vai terminar o tratamento e dá tchau.
Só que a gente pode estar perdendo um bom cliente, né? Mas quando a gente tem, então, os dados sobre esse cliente e a gente consegue avaliar a situação como um todo, principalmente se tu é um gestor do espaço e tu tem outras pessoas que atendem os pacientes, cabe bem fazer essas observações, acompanhar alguns atendimentos junto com o profissional ou mesmo chamar o cliente para tomar um café e esclarecer aquilo que for mais importante. Antes de demitir um cliente por ele ser simplesmente reclamão, procure verificar a importância dele para o seu negócio. Tem clientes e clientes. Vai ter uns que sim, tu vai dizer, não quero mais saber, porque realmente são clientes complicados. Mas tem outros que às vezes a gente toma uma decisão sem avaliar todo o contexto, inclusive o contexto dos números, e pode ser uma decisão não tão acertada. Mas enfim, mais um benefício de revisar as métricas, né? É descobrir, resolver e evitar problemas. No exemplo anterior, se eu tivesse os números antes, talvez eu poderia ter evitado que a situação se transformasse em um problema, resolvendo as inquietudes iniciais daquele cliente, né? Eu posso revisar minhas finanças, por exemplo, e descobrir que eu preciso alcançar um número mínimo de atendimentos todos os meses, ou eu vou ter problema de liquidez dentro de alguns meses. Posso descobrir alguma falha no meu serviço através de dados coletados com os clientes. Não tem praticamente nada ou quase nada que os indicadores não mostrem, caso a gente trabalhe com eles de forma correta, claro. Quando eu digo de forma correta, é coletando os dados sempre, analisando o que eles nos dizem. Não adianta a gente fazer, esse mês eu faço eu coleto lá certinho todos os dados, no mês seguinte eu não faço, daí no outro eu também não faço, depois eu volto a fazer, daí fica difícil a gente fazer qualquer tipo de análise mais profunda sobre a situação. Vamos para mais um benefício antes de começar a entrar em outros assuntos, né? Que é o de medir o progresso que a gente tem. Como é que você sabe se você está melhorando, indo na direção correta ou está simplesmente remando contra a corrente? Só os números vão conseguir te dizer isso. Essas comparações e cruzamentos de dados que a gente pode fazer entre um mês e outro, entre um ano e outro, é o que acaba indicando se o nosso negócio está funcionando bem e tem boas perspectivas de futuro ou não. Poderia, por exemplo, comparar todos os meses de um ano e descobrir que as despesas estão aumentando exponencialmente e que se eu não fizer nada para arrumar isso aí, o negócio vai ir por água abaixo. Ou dá para comparar os ingressos e ver se entrou mais ou menos dinheiro que o período anterior, se a gente vendeu mais, se talvez vendeu menos, talvez vendeu menos, mas foram produtos mais rentáveis, né? Então o ingresso foi maior e isso é um indicador que a gente deveria apostar mais nessa linha de serviço do que em outras. Enfim, o objetivo é saber como é que tá o nosso trajeto, se a gente tá vendo campos com flores ou uma estrada toda esburacada. E para terminar essa parte de benefícios, antes de já entrar nos números, a gente tem que revisar mesmo, a gente tem a questão da melhoria contínua. A única forma de melhorar sempre os nossos serviços, manter um padrão de qualidade, ter mais clientes e tudo mais, aumentar ingressos, é revisando e corrigindo o que não está funcionando, né? Então a gente só pode corrigir algo se a gente sabe exatamente o que está acontecendo. Olha, eu conheço bem esses relatórios comparativos, né? Mas através deles é que tu vai conseguir ver se aquele serviço X, né, que você tem e tanto gosta de fazer, se ele realmente é rentável ou se você está trabalhando somente por amor. A gente tem que lembrar que o amor não paga boleto e não enche barriga, né? Às vezes alguém pode dizer, eu estou trabalhando bem mais, mas eu não vejo a cor do dinheiro. E como descobrir o porquê? Com certeza vai ser analisando, por exemplo, se os insumos sofreram algum aumento de preço e você não ajustou o serviço, né? Isso tu vai conseguir através da análise dos números de tu ter o controle do teu negócio na tua mão. E também tu pode estar pegando aquele mês que foi maravilhoso, avaliar o que tu fez para tais resultados e de que maneira tu pode estar replicando aquelas mesmas ações em outros meses que não têm o mesmo padrão. E também os números, eles podem te ajudar na hora de fazer um agradinho aos seus clientes, né? Todo mundo gosta de se sentir especial, de receber um mimo, então tu consegue ver quanto que tu vai poder estar gastando com brindes, quanto que cada cliente comprou contigo em determinado período e se com isso tu vai estar presenteando eles de forma diferente. Enfim, temos inúmeros motivos para que você comece a analisar a sua empresa com mais detalhes se ainda não fez isso. Eu sei que muita gente odeia, né? Fala números, indicadores, já dá aquela dor de cabeça, mas, poxa, é algo tão... Quando tu começa a entender um pouquinho o funcionamento das coisas, é tão interessante, tão legal tu poder fazer essas comparações e entender para que lado tu tá indo, que eu acho muito relevante estar trazendo esse assunto hoje também. Mas vamos lá os indicadores, né? Tanta conversa já que a gente colocou ali no começo. Vou comentar aqui que a gente vai listar alguns deles, os que eu acho que tem bastante importância,
Mas existem vários outros, né? Mas claro que se eu colocasse todos aqui ia ficar um programa enorme, então cada área tem seus números, eu vou colocar os que eu acho que tem bastante relevância para o momento atual e para o momento de estética também, né? Com esse já dá para ter um controle bem interessante do que está acontecendo no teu negócio. Então vamos para o primeiro, que é ingressos totais. Não tem muito mistério aqui, né? É anotar todos os ingressos que a gente tem, separando por dinheiro, cartão, cheque ou outro tipo de ingresso que você tem. E é importante ter, como eu estava comentando, esses dados todos os meses. Quem quiser fazer por dia também é ótimo, porque aí dá mais possibilidade de avaliação depois. Por exemplo, descobrir que tal semana do mês tem menos ingresso que outras e buscar alguma solução para isso. Mas com o controle mensal já tá bem legal. Outro indicador, ingresso por tipo de serviço. Aqui a gente já entra nos ingressos, né, por separado por cada tipo de serviço que a gente realiza no nosso espaço. Então, esses ingressos separados também, obviamente, precisam bater com o número de ingressos totais depois. Mas qual a ideia de ter esse controle? Saber a representatividade de cada serviço no total de ingressos da empresa. Então, por exemplo, você vai descobrir que eu fiz 500 luz pulsada por mês, e isso representa 10% dos ingressos da empresa. Enquanto você vai lá e faz, não sei, 10, 20 botox, isso dá 50% dos ingressos totais. Então, esse controle ajuda a descobrir se a gente está usando o nosso tempo da maneira correta e se a gente está canalizando os esforços no lugar correto também. Ops, acho que até me adiantei ali com o assunto, né? Mas foi o que a gente observou aqui na bio. As massagens e algumas associações que eu fazia com eletroterapia eram procedimentos que tinham rentabilidade muito baixa ou até negativa se fossem realizados por uma das colaboradoras, né? Então a solução seria ou aumentar o preço ou excluir o serviço. E também, com toda essa análise, ela mostra que vale a pena, onde que vale a pena a gente concentrar mais os esforços, como o Gabriel comentou, né? Lembrando que a agenda cheia, ela pode significar apenas estar ocupado e não realmente tu estar sendo produtivo e rentável. Então, pode ser mais vantajoso fazer os 20 botox, usar o tempo restante para cuidar das mídias, estudar ou fazer algo por si, do que fazer as 500 luz pulsada, não ter tempo para cuidar do negócio e ficar constantemente estressado. Eu tô por fazer um episódio sobre isso também, de a questão de quando a gente deveria apostar ou deixar de apostar em algum serviço que a gente está oferecendo. Porque às vezes, claro, o serviço pode estar sendo negativo e tudo mais, mas ele tem um contexto ali por trás que pode ser o que chama a gente. Enfim, tem toda uma história ali que dá para fazer um episódio legal. Eu tô trabalhando ali na minha cabeça ainda. Mas seguindo com o de hoje, que são os números, né, que a gente precisa revisar. O próximo é quantidade de serviços executados. Aqui é importante ter um número separado por profissional também, para quem tem equipes de trabalho. Porque te possibilita avaliar o desempenho dessas pessoas, né? Então, ter lá, o profissional A fez 10 limpezas de pele, o B fez 5 e o C fez 20. E o total da empresa no mês foi a soma disso, que seria 35, né? E fazer essa relação para cada serviço que você oferece. E por que serve, por exemplo, que eu comentei antes também, né? Fazer esse cruzamento de dados com a tabela de ingressos por tipo de serviço. Como você vai saber se fez 500 luz pulsada ou 50? Claro, vai dizer, daria para dividir o valor total pelo unitário do serviço, né? Ok. Mas não teria como separar quantos cada profissional fez. Então eu gosto de trabalhar com as duas e poder comparar isso. Até ainda é interessante comparar entre meses, né? Para ver como se comporta, por exemplo, a quantidade de serviços realizados com o ingresso por cada tipo de serviço. Porque eu observo muitas vezes que os ingressos totais da empresa foram similares, mas os serviços foram muito diferentes. Então eu procuro descobrir qual serviço foi feito para compensar essa diferença. Quanto esforço adicional foi feito, se houve uma procura maior de um serviço ou de outro, se ocorreu uma baixa em um serviço importante, entender por que ocorreu essa baixa, né? E com tudo isso ir canalizando as estratégias para os serviços mais rentáveis também. E como o Gabriel frisa em ter os números separados por profissional e por serviço executado por ele, é importante para que você, como gestor, dono de espaço, enfim, que tu possa ver quem que realmente está trabalhando e quem às vezes pode estar se escondendo atrás do colega, né? E uma conversa, então, ela se torna necessária. Vamos supor que no final de um período você vê que a radiofrequência foi feita sempre pelo mesmo profissional, né? Sendo que ambos estavam disponíveis. Então, o não executante, vamos chamar assim,
não faz o quê? Porque não gosta, porque não se sente seguro, porque tem preguiça, porque não gosta do paciente. Com os números levantados, tu vai poder estar analisando e agir, sentar e conversar, né, com essa pessoa. Aproveitando também até o exemplo aqui da luz pulsada. Às vezes você tem uma cliente que, na questão do fechamento, né, saber quantas que foram feitas, né? Mas vamos supor, tem uma cliente que ela quer fazer rosto, pescoço e colo. Daí pensa, no mesmo tempo de sessão, tu faz as 3 regiões e tu tem um aparelho teu e ele não é contabilizado por pulso, vamos supor, né? Então, bota que tu faz ali um agrado, digamos assim, e acaba deixando um valor X pelas 3 regiões, ao invés de fazer o valor do rosto vezes 3, né? Então, ali também pode estar te atrapalhando um pouco no entendimento final dos números para saber a quantidade que foi feita. Esse é também um tratamento sazonal, a gente tem que pensar nisso, quando é luz pulsada, quando são peles mais quentes, né? Então, nos meses de primavera e verão, ele vai exigir mais cuidado ou até mesmo ser deixado de lado, já que boa parte das pacientes, ao menos eu observo isso aqui no Rio Grande do Sul, né? Gostam de deitar no sol e se bronzear. Então, isso é uma contraindicação para a realização do procedimento. Então, né, gente, lá nas tuas análises, vai poder estar observando em quais meses seria interessante já começar uma campanha para o uso e melhor aproveitamento desse teu aparelho. É um ótimo ponto. Inclusive, é muito simples, né? Até para exemplificar um pouco a situação, para não ficar complicado, enfim. É colocar lá, não sei, vamos pegar a luz pulsada, como eu estava comentando, o profissional fez tanto, o outro profissional fez tanto, o profissional fez tanto, e o total da clínica no mês foi tanto. E fazer isso para todos os serviços. E seguindo aqui, a gente tem o próximo que é bem importante, que são os custos fixos. Que são todos os gastos, né? Vamos colocar assim, que você tem para manter o teu negócio funcionando, mas que não tem relação direta com o serviço que você faz. Deixa eu me explicar aqui. Digamos que você paga aluguel. Independentemente de você realizar 1 ou 200 serviços, o preço do aluguel vai ser o mesmo. Se você mantiver o teu negócio fechado o mês inteiro, o aluguel vai estar lá para você pagar. Nesse grupo ainda também conta de internet, água, etc, etc. E qual a importância de ter esses dados na ponta do lápis? Bom, porque eles fazem parte do custo do teu serviço também, em uma forma proporcional, obviamente. Mas sem esses dados, nosso custo por serviço seria totalmente impreciso. E também é importante saber quanto você precisa vender, por exemplo, só para manter as portas abertas, e o total desses custos te ajuda nesse cálculo, né? Depois vem os custos variáveis, que são os que têm relação direta com o teu serviço. Se você fizer um serviço, vai gastar uma gase, por exemplo. Se fizer 10 serviços, vai gastar 10 gases. Se não realizar nenhum serviço, não gasta nada com gase, né? Então essa é a ideia dos variáveis. E eu acho que não preciso explicar muita importância dele, né? Porque ele vai fazer parte direta no cálculo ali do teu custo por tipo de serviço, que consequentemente vai te ajudar a encontrar o teu preço de venda, a tua rentabilidade, etc. e tudo mais. E aí entra o famoso custo por tipo de serviço, que é, né, cada serviço que eu faço, quanto que ele custa? Eu faço uma limpeza de pele, quanto custa? Faço uma luz pulsada, quanto custa? Faço um botox, quanto custa? E esse indicador é muito, muito importante, e eu tenho percebido que pouca gente dá essa importância para ele. Inclusive, muitas vezes não tem esse cálculo. E no que consiste? Bom, basicamente, você precisa relacionar o que você gasta para realizar uma unidade do teu serviço. Então, vamos pegar um serviço que muita gente realiza, né, para exemplificar aqui, que seria a limpeza de pele. Então, você precisa relacionar lá quanto gasta em máscara, em touca, em luva, em cosmético, em álcool, lençol de papel, enfim, tudo isso em unidade, uma unidade, né, ou quanto você for usar para aquela vez que for fazer um serviço. Agora, algo muito importante é que você também precisa considerar o valor hora do profissional que realiza o trabalho. Se esse profissional é você, também precisa contabilizar de acordo com o teu prolabore. E outra coisa mais importante ainda é que nesse cálculo você precisa considerar o valor proporcional dos teus custos fixos para essa hora de trabalho, porque você teve que abrir a clínica naquela hora, né? Caso você tenha outros gastos, enfim, investimentos, etc., enfim, também vão fazer parte desse cálculo. Para quem paga a comissão, e também é outro número que vai entrar aqui. E a gente precisa também considerar os impostos e possíveis taxas com máquina de cartão e tudo mais.
E é aqui que entra a dor de cabeça de muitas pessoas, onde começa a guerra de preços ou até mesmo a prostituição, né? Ainda é bem comum a gente ver profissionais que pegam apenas por alto quanto que usam de produto para fazer a limpeza de pele, já usando o mesmo exemplo, né? Multiplicam por dois porque pensam assim, uma vez vai pagar esse serviço que eu estou fazendo e duas vezes assim eu fico com um caixa para a próxima, né? E tá feito. Só que isso está muito errado, né? E é aqui nesse tipo de caso, por exemplo, que sai sessão de radiofrequência a R$ 45, limpeza de pele a R$ 70. Então eu penso, ou essas pessoas estão pagando para trabalhar, ou ganharam tudo, né? Não tiveram esforço de comprar equipamento, ou não pagam aluguel, ou então não se regularizaram com alvará, recolhimento de resíduos e todas as demais burocracias para atuar de forma legal, né, que isso também deve estar sendo contabilizado ali no custo do serviço, ou vivem num mundo à parte da realidade, né? E eu confesso que lá no início eu também já fiz assim, já errei, ainda erro em algumas coisas, né? Mas o pior é ver profissionais se baseando ainda pelo preço da concorrência também. Claro que é importante tu conhecer quem são os seus concorrentes, mas você não sabe quais são os custos deles para manter os seus negócios abertos. Então, pegue as suas notas de compra, faça uma relação de tudo que tu precisa para manter o seu negócio, com ou sem atendimentos, e comece a organizar as coisas e trabalhar com uma precificação correta e justa para você e para todos. É até um exemplo que eu já vi também de pessoas que ali já é o extremo, né? Que chegam a pesar, eu uso tantos gramas do emoliente, eu uso tantos gramas do esfoliante e fazem o cálculo bem certinho de quanto que gastaram de cada produto. Esse seria, na verdade, eu nem sei se é extremo, seria o ponto ideal realmente de fazer. Embora, claro, é uma trabalheira, mas tu vai fazer só uma vez no final das contas, né? Claro que também é pouco preciso, porque não é que tu vai gastar, a não ser que tu for, toda vez que tu for fazer, realizar o serviço, você pese o negócio da mesma forma que você pesou pra fazer o cálculo, porque senão sempre tem ali uma diferençazinha, né? Dificilmente tu vai usar realmente, sempre 10, sempre 10, de repente tem que botar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então também a gente, na hora de fazer esse cálculo, dá pra dar uma flexibilizada ali, jogar um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo, pra chegar mais próximo da realidade também. E sobre a concorrência também tem um episódio ali prontinho, provavelmente para a próxima semana, eu acredito, fiquem ligados. Não tanto sobre o preço, mas enfim, sobre concorrência em geral. E a questão do preço de concorrência também é interessante. É bom a gente conhecer e saber para não ficar tão fora, né? Nem tão abaixo, nem tão acima. Ou se tá muito acima, pelo menos poder justificar que valor a gente entrega de diferente, né? Mas se basear, não, o cara cobra lá 70, vou cobrar 65 para ganhar cliente, já hoje em dia acho que não tem muito sentido. Mas continuando aqui, o próximo que eu tenho é margem de lucro. Feita a parte anterior, né, dos custos por serviço, você vai chegar a um número, que vai ser o teu custo. Quando você comparar isso com o teu preço de venda e fizer lá, preço de venda menos o custo, você vai encontrar o teu lucro. Transformando esse lucro em porcentagem, você encontra a margem de lucro, que é basicamente tomar essa diferença, né, esse lucro, o número em reais, e dividir pelo preço de venda para encontrar a porcentagem. Aqui a gente acaba abordando os dois, né? Lucro, que é o número, os reais que você obtém da redução do seu preço de venda pelo custo, e a margem de lucro, que é quando a gente toma esse lucro e divide pelo preço de venda e chega a uma porcentagem. E aí olha que legal, né? Se você fizer esse cálculo para todos os serviços, você descobre o lucro e a margem de lucro de cada um para ver qual é mais vantajoso trabalhar e qual possivelmente pode até estar dando prejuízo, a gente não fazia nem ideia, né? Se não analisar os números, não tem como saber mesmo, né? E um indicador de extrema importância, esse da margem de lucro, para poder saber naquele serviço que tu deve estar dispensando um pouquinho mais de energia, porque realmente vale a pena, e qual serviço que talvez seja interessante tu deixar de oferecer, ou então tá agregando ele a outro serviço, que nem eu comentei, aqui é a respeito das massagens, que não seria interessante, mas quem sabe eu posso estar agregando ela junto ali com o ultrassom, aumentar um pouquinho o preço, a cliente já fica feliz, porque todas as pessoas gostam do toque, né? Então, são coisas
coisas a se pensar. E claro que, além do dinheiro, né, tu tem que pensar também no resultado que tu entrega com cada serviço que tu realiza e o que isso agrega na vida das pessoas que tu atende, porque ali tu vai ter clientes satisfeitos, felizes e que eles vão estar te indicando também nada melhor do que o boca a boca. Isso a gente comentou também lá na satisfação, sucesso e satisfação, acho que é isso, né, Gabriel, do Sim, cliente. sim, foi isso mesmo. Até parece que eu postei essa semana sobre. Ah, não foi do pop, foi outro. Eu pensei em postar alguma coisa. Então foi semana passada, enfim, que eu ia postar alguma coisa e eu falei do boca a boca, ou eu ia postar essa semana e acabei deixando pra próxima, enfim. Mas a gente tá cheio das referências, né, nesse episódio. Inclusive, o próximo que eu tenho aqui é o fluxo de caixa, que também a gente falou em vários episódios sobre ele. Eu até tô pensando em fazer um específico, tem que ver se dá pra fazer um episódio específico de tanto que a gente já falou dele. Mas é que ele é o alicerce da nossa empresa, né? É a ferramenta básica que a gente precisa para começar a ter um controle e entender o que está acontecendo no nosso negócio em termos financeiros. É basicamente um controle de entradas e saídas de tudo que acontece na nossa empresa. Também tem um post disso no nosso Instagram, para quem ainda não viu e que não segue, é o @descomplicando a estética. Então a gente faz lá, né, para fazer o fluxo de caixa, uma tabela de janeiro a dezembro, idealmente com colunas que digam previsto e realizado. Então, no previsto vai ser a nossa meta, digamos assim, e o realizado, o que realmente aconteceu naquele mês, e a gente vai lançando todos os ingressos, separados por dinheiro, cartão, cheque e tudo mais, e as despesas. E nas despesas, quem quiser ter um controle um pouco mais apurado, deveria, né, como a gente estava comentando antes, separar entre fixas, variáveis e investimentos, pelo menos esses três. E com isso a gente vai controlando e analisando quanto dinheiro entrou, quanto dinheiro saiu, o que eu preciso fazer para gastar menos ou para ganhar mais. E a gente precisa lançar tudo que já tenha ocorrido, né? Então, digamos que você fez uma compra parcelada em 6 vezes. Essas contas de 6 vezes já deveriam estar todas lançadas lá, o mês atual e os 5 meses futuros. Por que tu vai me perguntar, né? Ah, porque no momento que você for fazer outra compra, por exemplo, e pensar em parcelar, você vai lá avaliar o teu fluxo de caixa e vai dizer, epa, peraí, eu tenho essas contas por pagar e se eu fizer outro parcelamento, com o dinheiro que está entrando no momento, eu vou acabar me apertando. Então eu preciso encontrar outra forma de fazer essa compra, talvez à vista, talvez parcelando em mais vezes para que o preço seja menor, enfim. O fluxo de caixa vai acabar te dando essa visão, né, geral da empresa para tomar decisões e também para fazer essas correções que a gente precisa ir fazendo. E com isso, né, com feito o fluxo de caixa, a gente entra no que é contas a pagar e receber. A gente vai acabar lançando nele, né, no fluxo de caixa, as contas a pagar e receber e tudo mais. Mas como eu comentava, tanto no, né, do mês atual, dos meses futuros e tudo mais, para ter essa previsibilidade do que realmente vai acontecer e poder se antecipar a todo tipo de problema, é interessante também, além de colocar no fluxo, ter elas desmembradas para poder entender bem o que representa cada conta. Porque pode acontecer uma situação a seguinte, né? Você coloca lá no fluxo, fornecedores, por exemplo, e lança um valor total de fornecedores. Aí quando você for avaliar isso ali, são, sei lá, 10 fornecedores lá dentro. E aí, se em algum momento você precisa revisar isso, ou renegociar alguma dívida, entender onde está indo cada compra, fica muito difícil, né, desmembrar esse número em cada fornecedor, a não ser que você vá lá e pegar todas as duplicatas e começar a separar. Então, já fazer uma tabelinha prévia para evitar ter que ir lá buscar as duplicatas, com as contas a pagar e receber, pode ser do lado do fluxo de caixa, enfim, fica já interessante, né? E quem já tem software, enfim, provavelmente se lança direitinho, não precisa nem se preocupar, porque o software deve fazer tudo sozinho já. Principalmente agora que a gente está tendo muita oscilação no preço dos descartáveis, por exemplo, é importante ter o lançamento separado desses materiais, bota lá os descartáveis, o que é gel, o que é toxina, o que é preenchedor e por aí vai, porque toxina e preenchedor também, eles são cotados em dólar e acabaram tendo um aumento, né? E sem contar que se tu faz orçamento com mais de um fornecedor antes de comprar, tu pode encontrar uma diferença significativa de preços. Eu até estou fazendo isso nessa semana e para agulhas, por exemplo, tem desde R$29 a R$45 a caixa, então é uma boa diferença. Dá para te comprar, a cada 2 caixas que tu compra de um, sairia 3 do outro. Então avalia também se é interessante fazer uma compra maior, porque alguns fornecedores eles têm condições especiais para esses casos. Tu compra 10 unidades e tu ganha mais uma, enfim. E aí, aquela tabela que a gente comentou lá no início da pandemia, ela pode estar te ajudando então para controlar tudo isso.
Claro, eu boto o fluxo de caixa ali e boto as contas a pagar, e aí, vou fazer uma compra grande, tá? Vou parcelar em, sei lá, 10 vezes. E aí eu vou colocar 10 parcelas daqui pra frente, e aí se eu tenho todo o meu fluxo já desenhado e tenho todas as contas a pagar já desenhadas até o final do ano, por exemplo, dos 10 meses pra frente, eu consigo entender quanto mais ou menos eu já tenho que pagar naqueles meses, e se esse valor vai dar pra, né, fazer a volta com o que eu tô ganhando também. Então é um controle ali que, como eu dizia, dá uma base importante para a empresa para evitar esses, né? Às vezes a gente toma um susto ali por não ter esse controle que é bastante simples. Mas continuando aqui, a gente tem quantidade de vendas, o próximo indicador. E também é um indicador bem importante, mas não é só um número lá que diga, eu fiz 100 vendas. Mas sim, quantas vendas você fez no total, quantas fez por cada tipo de serviço, e sempre que possível eu recomendo colocar para quem foi essa venda. E aí tu vai dizer, mas para que fazer tudo isso aí, né? Bom, porque você vai relacionar esses dados com os ingressos por tipo de serviço, que a gente comentou lá no começo, e aí vai comparar, eu fiz 10 limpezas de pele e isso deu R$ 1.500, né? Pra botar um número qualquer aqui. E aí eu fiz 3 Botox e deu 1.800. Ou seja, eu gastei muito mais tempo no primeiro serviço e ganhei menos. Claro que são serviços totalmente diferentes e tudo mais, mas aqui a gente entra em questões de estratégia de você poder ter os números na sua frente e dizer, ok, eu vou começar a focar mais no serviço X e deixar um pouco de lado o serviço Y, né? Porque o X tá muito mais interessante. E esses números você não nem dão bola, que eu botei qualquer coisa, porque obviamente, né, não vai bater muito ali o número de limpeza de pele e Botox. E continuando aqui, a gente tem o NPS, para quem já aplica e para quem não aplica, eu vou dizer que comece a aplicar. A gente já falou dele em outro episódio por aqui, dentro do de qualidade, se eu não me engano. E eu também fiz um post no Instagram, não sei se foi, acho que foi semana passada, dá uma conferidinha lá no @descomplicando a estética. Porque ele é bem simples de trabalhar e de dar informação bem importante do que o cliente pensa do teu trabalho e do teu negócio. Com ele você vai acabar descobrindo quais clientes são promotores da tua marca, quais são neutros e quais são detratores. E com essa informação, o que você vai fazer? Vai trabalhar diferentes frentes, né? Tanto na melhora da qualidade do serviço, como em estratégias específicas para cada grupo de clientes. Eu até nem sei se dá para fazer um episódio específico de NPS, porque é uma ferramenta bem simples, mas eu vou dar uma estudada no caso. A gente abordou, até tinha colocado, anotado aqui para lembrar do episódio 57, que é o da qualidade de serviços. Mas caso tenha ficado algum cabo solto por aí, a gente pode pensar em algo mais específico sobre o NPS. Mas ele é bem simples, consiste em uma pergunta ali que diz, em uma escala de 0 a 10, quão propenso você estaria a recomendar o meu serviço ou o meu negócio para um amigo ou um familiar. E aí, dependendo da escala, o cliente vai ser detrator, neutro ou promotor da tua marca. E aí você consegue, com uma só pergunta, você consegue ir atacando esses grupos conforme a estratégia que você vai estabelecendo. E continuando aqui com os indicadores, com os números que a gente precisa revisar, são os serviços executados por cada cliente. E é já para ir finalizando esse episódio, que também teve bastante indicador ali, eu espero que ninguém se confunda, e qualquer coisa você pode entrar em contato com a gente fica muito feliz com esse contato e pode estar respondendo qualquer tipo de dúvida que você tenha ficado com esse episódio. E obviamente teriam outros, né, indicadores que a gente podia ter listado aqui, como eu comentei, mas eu procurei deixar mais enxuto o episódio com coisas que você possa usar já de cara, né, no dia a dia, e não em coisas muito mais complicadas, talvez, que ia ficar mais longo o episódio e mais difícil de explicar também. Bom, mas os serviços executados por cada tipo de cliente, por cada cliente, na verdade, é ter mais ou menos uma linha de tempo desse cliente, né, dos serviços que ele já fez com você, porque isso é extremamente útil na hora de retomar contato, de posicionar novos serviços e de trabalhar o ciclo de vendas completo. Você pode ir anotando isso na agenda, seja agenda digital, de papel, o que for, e depois no final do mês fazer um levantamento, né, por cada cliente. Pode ter uma ficha mesmo também de cada cliente, ficha de papel ali que vai anotando para ter esse controle. Pode ter um software, tem o HubSpot, inclusive, que eu já comentei aqui que ele é bem interessante para esse tipo de situação. Tem outros que podem servir. Mas para dar um exemplo da importância desse número, que na verdade não é bem um número, né? Na verdade ele é uma linha de tempo, mas que
que acaba tendo uma relação dentro dos números. Vamos dizer que você fez uma depilação a laser para um cliente já faz alguns meses, né? E agora você está ali fechando, vamos dizer que aluga o laser e tudo mais, está fechando uma nova data. E aí, revisando a informação, você pode acabar descobrindo que esse cliente está precisando de uma manutenção. E aí você entra em contato com ele para estabelecer essa nova conversa. E vai ser muito mais fácil posicionar esse serviço, né? Se você já tem a informação na mão, sabe o que ele fez, sabe o que ele poderia estar precisando. Bem, se você que nos ouviu hoje aqui nesse episódio, né, começar a implantar esses indicadores que nós comentamos, com certeza tu vai perceber a diferença no seu negócio logo no primeiro mês. Pode ser que tu acabe se assustando com algumas informações que perceba e que elas sirvam então para que tu comece uma mudança necessária e que às vezes vem protelando, vem empurrando com a barriga, né? Mas pode ser também que você se admire em saber que já fazia muita coisa certa, mesmo que de forma intuitiva, e agora vai poder melhorar ainda mais a tua maneira de trabalhar. Mas que essas informações elas sirvam para você deixar de lado o piloto automático e tomar a direção do seu negócio, alcançando todos os seus objetivos. E já desejo desde já boa sorte para todo mundo. A boa sorte já deixa o pessoal assustado, né? Mas, mas é isso aí. Não é nada tão complicado. São vários, obviamente, eu listei vários. Mas são controles relativamente simples, que a gente vai fazer. Talvez o de custo por serviço ali é o mais complicadinho de fazer. O resto deveria ser mais ou menos tranquilo. E aí, claro, saber tu colocar isso no papel depois no final do mês, sentar com toda essa informação no papel, eu digo, né, computador, e sentar com essa informação e começar a avaliar o que aconteceu, e aí no mês seguinte tu começar a comparar um mês com o outro e tudo mais, vai te dando um norte diferente para tua empresa, e aí tu consegue estabelecer também estratégias, estabelecer ações, estabelecer situações que você quer fazer para melhorar determinado indicador, para melhorar determinado número, para, não sei, reduzir custos, para aumentar as vendas em algum serviço específico, porque aí você tem a base para tomar esse tipo de decisão e não tá só ali, eu acho que isso aqui vai funcionar bem, ou esse aqui acho que pode ser que funcione, que aí é muito mais complicado de administrar, né? Bom, hoje a gente vai ficando por aqui. A música de abertura do nosso programa é Feeling Good da purpleplanet.com. Não esqueça de seguir a gente no nosso Instagram, @Descomplicando a Estética, no canal do YouTube, enfim, em todas as plataformas. Dá o seguir também no Spotify, que a gente consegue saber se o conteúdo está chegando até você ou não. E claro que sim, claro que na próxima semana a gente vai estar de volta com mais um assunto interessante para você. E até mais, Cris. Até mais!